Fala galera, boa noite, tudo bom com vocês? A última live foi quinta-feira e a gente tava discutindo sobre possíveis features que o Shady Project poderia ter, né? Ou que ele poderia se tornar. Uma coisa bacana foi as sugestões de vocês, tiveram muita sugestão legal, a gente já olha o que eu tinha mapeado com vocês aqui no Mind Maps. Eu queria falar até um pouquinho da ferramenta de Mind Maps, por que eu uso, né? Como eu uso e o que ele ajuda no meu processo. Ele é muito bacana, velho. Mas beleza. Primeiro, vocês já ouviram falar sobre Mind Maps? Ou de forma geral, vocês têm frequência de se planejar antes de começar a pôr a mão na massa, pôr a mão no código? Ou vocês gostam de receber o que tem que fazer e já vai direto pro código e seja o que Deus quiser? Como é que é isso com vocês? Deixa eu abrir aqui o Mind Maps. Beleza. Então aqui tá o que a gente começou sobre como ser as próximas features do Shady, né? Possibilidade de feature, né? A gente pensou em ter o Shady Tmux Create e Destroy. Seriam dois comandos, Create e Destroy, para um comando Py, que seria o Tmux, né? Uma feature Py, que é o Tmux. Hoje a gente tem o Tmux, o list e o update. Vamos só confirmar aqui, ó, Shady Tmux list. Ele lista todos. O update não, e o open eu acho. E o open. Que aí eu escolho qual é a seção Tmux que eu quero abrir. Inclusive, essa seção que eu tô agora já está configurado lá, né? Deixa eu só abrir para vocês para mostrar. Aí tá aqui a configuração do Tmux. São comandos Tmux mesmo, que vão ser executados no terminal, né? Quando eu aperto Shady Tmux Open pelo comando do Shady e eu seleciono, por debaixo daquele comando ele vai começar a executar todas essas linhas aqui. Então essa seria a ideia de ter o Shady Tmux Create, agregando como a gente tem agregado no Shady Workstation Create, para facilitar, né? Porque realmente escrever isso aqui não é tão intuitivo. Tem que abrir a doc, né? É um pouco mais prolixo. Então, eu normalmente copio e colo e mudo o que eu quero mudar, assim, os nomes, a pasta, né? O path onde vai rolar e tudo. Mas beleza, isso é uma opção. Antes de continuar nessas possibilidades, deixa eu falar um pouquinho do Mind Map, né? Como isso me ajuda e como vem ajudando ao decorrer das lives também. A gente sempre está mapeando as coisas que a gente pensa aqui e escreve e valida algumas coisas aqui. No início eu tentava ir direto no código, recebia o que era para ser feito e ia direto no código, passava muito sufoco. Às vezes tinha que entender se eu precisava atualizar uma feature ou consertar um bug, eu tinha que começar a navegar entre todas as classes, todos os métodos e ir de volta para começar entendendo que parâmetro aquela classe recebia, como é que tinha um retorno, aí ia nos arquivos de testes se houvessem testes. E aí começava a validar aquilo ali. Às vezes eu não anotava em nada. Não sei se vocês passam por isso, mas eu passava, né? Eu não anotava, queria ficar tudo na cabeça. E quando ia tentar começar a fazer alguma coisa, eu não lembrava do que eu tinha acessado exatamente. Aí eu ia lá de novo, pegava os parâmetros do construtor, aí começava a anotar pelo código mesmo. E isso me fazia perder muito tempo, né? Porque, tipo, eu não tava me planejando. Tudo bem que eu tava vasculhando, debugando ali o que é que eu poderia acessar e tal. Mas minha memória, e eu acredito que até hoje, na verdade, minha memória, se eu ficar fazendo isso, eu nunca vou lembrar de tudo. Então eu comecei a anotar. Então eu anotava isso em uma lista de to-dos, em qualquer aplicativo, ou até no papel, um caderninho. E começava a pelo menos colocar tópicos importantes. Por exemplo, olha, as classes importantes são essa, que eu preciso dar uma verificada melhor. Os parâmetros daqui tem independência com essa, que o retorno é do tipo tal. E eu começava a anotar essas coisas. Esse processo, essa etapa de pré-planejamento e planejamento antes de implementar, começou a me ajudar no sentido de não perder tanto tempo vasculhando, indo e voltando, como eu falei agora. Eu conseguia inclusive mapear mais ou menos o que eu precisava fazer. E depois que eu pegava isso, eu conseguia inclusive validar com outros desenvolvedores do time, ou com quem solicitou a parada, solicitou a issue para ser resolvida e tal. Então, quando eu fui implementar, era uma maneira muito mais assertiva. Tipo,
Tudo bem que às vezes rola de eu ter que refazer ainda, mesmo com esse planejamento, mas diminuiu muito, né? Eu ia mais certeiro nas paradas, eu já sabia mais ou menos que pontos ligar, remapeava ali e começava a meter bala. E toda vez que eu tinha dúvida do próximo passo que fazer, ou que estava até completo, tipo, voltava no documentozinho, arriscava, dizendo que estava ok, ou verificava realmente aquilo que eu precisava ter feito e eu acabei esquecendo um detalhe, uma validação específica e tudo mais. Com o tempo a gente vai evoluindo, né? Com o sentido até de documentar, de até melhorar o seu planejamento, né? A sua documentação antes de implementar as coisas. E eu acabei descobrindo, na verdade, um amigo meu, o Diegão, ele usava muito já Mind Maps. Falou: Xidão, velho, isso aqui é muito bom, eu uso pra minha vida e talvez seja interessante de alguma forma você aplicar no seu dia a dia aí. E ele falou isso pensando mais no meu dia a dia, sem ser desenvolvedor, sem ser profissional. Sendo que eu comecei a ver aquilo lá e comecei a pensar em aplicar no meu dia a dia de desenvolvimento. Tirava o caderninho, deixava aquele to-do list de lado e começava a vir aqui porque estava tudo mais espaçado, tinha um monte de conexão, era mais bonito de ver, tinha cores, eu posso colocar cores de background, como aqui a gente está vendo aqui em cima, cores de background, ver se já está feito. E fica muito customizável. E aí eu comecei inicialmente fazendo quase uma modelagem ali, né? Tipo, fazia sequências exatamente como modelagem que cada tabela tinha, que cada classe tinha. E aí eu fui adaptando até perceber que eu não preciso ter ordem, eu não preciso exatamente ter padrões em documentar aqui. Eu podia fazer exatamente o que eu fazia nos meus cadernos, meus to-dos, que eram tópicos, fazia perguntas sobre o problema, sobre a feature e anotava e depois eu ia organizando, que foi o que a gente acabou fazendo muito aqui nas próprias lives. E aqui está uma prova, né? Por exemplo, a gente foi falar sobre o comando create workstation e o que a gente queria de objetivo final, que era adicionar os parâmetros app names e o parâmetro workstation name. Então aqui eu coloquei, ó, o comando é esse, ele tem as duas opções, o que existe já é o name option, que aí eu já dei até um exemplo de como funciona. E aí o objetivo final era adicionar o app names, que poderiam ser de 2 exemplos, com os app names separados por vírgula, o outro por espaço. E aí começava a mapear a UI, mostrar o Mood Select já selecionado e tal. Isso aqui era o objetivo final, é tipo, o que é que normalmente a galera quer ver, quer ter como resultado. Isso a gente às vezes consegue já, quando alguém te passa, olha, eu preciso de uma feature assim, assim, assim. Era mais ou menos isso que a gente sabia, que tinha discutido na live, mas não exatamente como ia ser implementado, como era o código, como ia ser a implementação dos testes e tudo. E aqui a gente separou, beleza. Isso aqui é meio que o spec, o comando aqui seria como o spec. Então, o que é a implementação? A implementação, comecei a colocar, olha, já existe essa classe lá, que tem um comando chamado workstation create, os argumentos é nome. Então, o objetivo aqui na implementação é adicionar um argumento chamado app names. O resultado final dos argumentos precisaria ser name e app names. Então, já coloquei uma conexão aqui para dizer que os dois são opcionais e que os dois têm que estar nos argumentos da classe. E aí eu verifiquei que tem um método run, que é o principal, e imaginava as condicionais que precisava ter, e aí foi mapeando. A UI como é que seria? A gente acabou chegando junto que teria uma versão 1 e a versão 1 Plus, que receberia um nome, faria o multi-select já selecionado, baseado no que a gente já tinha extraído, se precisava ter uma validação, se é necessário checar se o app existia ou não. Aí a gente acabou vendo que não era necessário. Então aqui começou a crescer o escopo e planejar de fato o que é que teria de resultado final, inclusive versões. Pô, nessa versão precisa ter um exemplo mais bacana de identificação diferente e tudo, por cores, como aqui tá, por exemplo. Inclusive isso aqui a gente já concluiu. E vocês falaram, não, velho, vamos fazer só a versão 1 básico, depois a gente evolui. Então já é uma validação. Imagina que quando a gente nos planeja, a gente acaba visualizando esse final aqui, tipo, precisa ter uma diferença de cores, precisa ter isso, aquilo e tal. E a gente começa a ficar sem saber por onde começar, porque é muita coisa. Não tem algo visual para enxergar como aqui a gente tem, já separado, já filtrado algumas coisas. Então isso facilita.
E até nos testes teve uma hora que a gente começou, na refatoração dos testes, pô, a gente precisa adicionar os contextos, melhorar isso, melhorar aquilo. Inclusive a gente começou a colocar aqui como é que poderia fazer sentido, qual contexto está dentro de um, qual it deveria estar dentro, qual describe precisava estar dentro. E a gente fez bastante, ó. O spec atual era essa, a gente fez de uma maneira bem feia. Aí depois, o objetivo seria reordenar de uma maneira X. Mas não era, vamos da maneira Y. Essa aqui já ficou muito gigante, mas já foi distribuindo, beleza. E aí depois a gente acabou, vamos formatar dessa forma que vai ficar mais fácil de ler e vamos extrair por aqui. O que eu quero dizer aqui, nesse exemplo específico pessoal, não depende de como você começa. A gente começou só colocando o que tinha lá no código, basicamente copiando e colando, identificando que era um. E aí a gente foi melhorando até para nos planejarmos como é que vai ficar o resultado final, como é que vai ser feita a refatoração, que visualmente fique acessível e entendível. E aqui ficou muito mais prático. Inclusive na refatoração a gente só olhou aqui, pegou o que estava escrito e foi jogando lá para ver se assemelhava. Então todas as features que a gente sempre mapeou, que a gente acabou sempre mapeando aqui e seguindo com as implementações, foi o pré-planejamento e o planejamento que fez antes de implementar e que ajudou a gente a fazer as features mais rápidas. Se vocês acompanharem as outras lives, as features foram rápidas de serem feitas, ou as últimas lives que foram features mais específicas foram rápidas de fazer. A gente às vezes perdeu mais tempo planejando e validando o que estava para ser feito e separando as versões do que de fato implementando a parada. E isso é muito interessante, porque a gente consegue fazer uma estimativa e uma entrega com maior qualidade, né? Do software, da feature, do bug que vai ser resolvido, enfim. E aí no final da live de quinta-feira, a gente começou a pensar nas possibilidades de feature a serem feitas. Então, se o mind map para mim é um lugar que eu vou jogando coisa que eu percebo, coisa que eu tenho dúvida, coisa que eu estou visualizando, resultados que eu espero, para depois ir melhorando e formatando como a gente fez aqui nos testes, por exemplo, cara, nada mais justo do que eu colocar aqui possible features e começar a discutir. E aí chegou até aqui, ó. O Sheet App, o Sheet ser um app, que ele vai ser uma lib baseado em plugins. Aí colocou até uns exemplos de como é que poderia funcionar. E inclusive aqui tinha duas opções de que a gente podia fazer com o Sheet Project em si. Ser usado como uma biblioteca para um plugin, tipo você vai criar um plugin e usa como uma biblioteca para fazer alguma função. Ou ele ser uma base, como se fosse o Vim. Aí botou até aqui um like Vim. Você instala o Vim, o Sheet puro, você instala o Vim puro, começa a adicionar plugin. E aí você começaria a adicionar plugin no Vim. E você conseguiria ver, teria um comando chamado sheetlist ou algo do gênero que ele listava todos os plugins instalados. Então aqui a gente já foi conversando, foi melhorando, colocou exemplo, validando a ideia. E ficou muito interessante. A gente ainda não pensou, por exemplo, se for escolher essa feature para fazer, especificamente ela ser uma base, aí a partir daí a gente vai começar a planejar como é que vamos implementar ou como vai funcionar, ter esse funcionamento em si do consumo, do tipo, beleza, ele vai ser uma base, então sempre eu vou ter que instalar essa base, eu não vou instalar um plugin aleatório. Então, tipo o Sublime também, né? Você baixa o Sublime puro, VS Code, o que for. Então a ideia é, beleza, eu vou baixar, então eu vou ter um comando que eu vou adicionar plugins. Tá, se eu tenho isso, como é que eu devo preparar o Sheet Project? Quais métodos públicos, quais interfaces eu preciso liberar para que isso seja possível? Beleza, a gente não vai anotar agora, é só a ideia de como a gente pode ir discutindo e sempre anotando. E quando eu falo a gente discutindo, é você mesmo às vezes, com a sua feature lá, o cara só dá uma migalha para você e você tem que destrinchar todo o resto, né? Quem nunca já recebeu um título e você tinha que desvendar todo o resto, né? Beleza, e aí se ele é um sheet puro, é uma base lá, eu vou ter que criar um plugin em algum momento. Como é que esse plugin vai funcionar? Esse plugin, ele vai ter que interagir com o Sheet direto, com métodos do Sheet? Se sim, o Sheet vai se tornar meio que um SDK, uma lib para ser consumido dentro do plugin, para essa parte funcionar interativamente? Ou vai fazer totalmente a parte e o Sheet espera que tenha algum método específico, algum comando específico que essa lib tenha para poder executar? Então aí a gente começa a pensar todo o âmbito de como funcionaria essa estrutura, né?
E aí a gente primeiro tem que decidir qual é a feature, mas explicando um pouco o porquê eu me planejo e porque eu acredito que todo desenvolvedor deve fazer algum pré-planejamento, alguma anotação de algum documento que for, um to-do list, o que for, para se organizar para depois implementar. Inclusive no código a gente usava muito, né? Botava lá, acho que até agora tem. Deixa eu só ver aqui. Spec. Mostrar um exemplo real do Create. Inclusive aqui a gente tem, ó, a lista de to-dos que eu quero fazer e foi adicionado. Tópicos gerais e que lá no Mindmap a gente só detalhou mais, né? Mas beleza. Hoje, galera, vai ser mais focado, tá? Em planejamento, em uma pré-modelagem, em validações dos requisitos, tá? A live de hoje vai ser focada em a gente identificar qual é a feature mais legal, não mais legal, mas a feature que a gente quer botar, destrinchar as opções e validar cada uma delas, que a gente discutiu na passada, e aí começar o planejamento dela para depois sim implementação. Então beleza, a próxima feature seria Work with Regex for Commands Again. Significa que antes do Shid ser um lib, um agent, ele era um projeto em Rake App. Era um modo interativo, né? Tipo, falava Shid, aí ele abria um modo interativo de tipo, olá Rashid Calazans, ele pegava o username do computador. O que eu posso ajudar? Aí eu escrevia help, isso já estava no modo interativo. Aí ele respondia, olha, de help eu tenho todos esses comandos aqui, tal. Ah, digita só. Aí eu digitava work. Work não nos encontramos nada, mas você quer dizer algo sobre workstation, você pode tentar o workstation open, work open, mais ou menos o que esse múltiplo comandos aqui em cima fazia. Eu vou mostrar até o código aqui de onde eu pegava regex. Então, nessa hora, quando eu digitava work open, workstation open, ele fazia uma validação, o match que ele tentava encontrar o primeiro comando com aquele nome e executava, né? Então deixa eu só mostrar aqui. Aqui está uma explicação gigantesca das regex actions. Todos esses aqui são os comandos, tá? São os comandos e aqui são todas as opções que esse comando, para encontrar esse comando, aceitaria. Um exemplo do help é tipo, se eu digitasse no modo interativo ou até shid help ou shid espaço 2.h, ou no modo interativo, o 2.h era para simular alguma coisa do V, né? Porque eu aperto 2 pontos aqui, depois o D de W de write. Aí no caso, ele entrava no modo shid interativo e eu escrevia help ou 2.h e ele simplesmente aceitava, ele fazia um match desses comandos e identificava que o comando que eu estava tentando fazer era o help. No caso do shid config, se eu digitasse só config qualquer outra string ou shid config com qualquer outra string, ele identificava que era um shid config. Por que isso, né? Às vezes, como era um modo interativo, eu queria digitar hey shid open shid config to me. Era a ideia inicial que eu queria, eu acabei fazendo assim, mas não é prático o cara usar todo dia, né? Então, através dessa mensagem que eu escrevia para ele, ele pegava na string inteira e fazia o match desse shid config com algum desses comandos aqui. Ele batia com esse regex e ele identificava que o comando, na verdade, que ele iria abrir era shid config, que é um comando que existe. Beleza, o regex funcionava assim. Eu acabei removendo toda a parte de Rake App do projeto, menos esse regex aqui. Acabei deixando os bichinhos, caso pense em um futuro, como a gente pensou inclusive semana passada, na live anterior, na live 5, voltar com o regex. Aí aqui tem até o workstation destroy. Cara, se ele digitasse workstation, o work, só destrói workstation e assim por diante, ele tentar fazer esse match e ia. Aí, mas não tem problema de o work ele bater com outros comandos? Tem, ele ia listar todos os comandos que bate com o work. Se você digitar só o work, ele ia listar o workstation list, o up create e você selecionava. E caso eu quisesse algo mais específico, por exemplo, aqui eu disse que ele tinha que começar com o nome workstation. Então é um puro regex aqui, né? No caso, eu podia fazer palavras completas ou brincar com a parte de regex. Inclusive o currency convert, eu fiz o regex do tipo, eu precisava colocar o currency, o valor
que vai ser o nome e para qual vai ser, do tipo, converte R$12 BRL, que era Brasil, para o USD, e aí ele faz essa conversão. Então eu digitava só o currency, funcionava, mas era muito longo, aí eu, digita só conv e o resto, e vamos que vamos. E era muito bacana isso, eu gostava muito, mas não era prático, no dia a dia eu não usava tanto isso. Beleza, expliquei o que é o Work with Regex Again. Se a gente pensar um pouco, a gente pode tentar implementar algo com regex nos comandos? Pode. Seria interessante. Beleza. Sheet Alert com Google Calendar, App Reminders e o terminal. Vamos ver como é que seria isso aqui. Talvez seja adicionar algum evento, né? With Google Calendar. Tipo assim, vamos supor um exemplo aqui. Seria Sheet Alert ou Sheet Event Create. E aí seria o evento. Event. Ou só Sheet Create, Sheet Event. Evento, aí tu colocaria 9 AM. Aí podia fazer um regex para mapear nessa hora, mas não vamos pensar na implementação, vamos só pensar como é que podia ser executado, né? O resultado final. Sheet evento, event de novo, não seria legal. Vamos colocar create aqui, create, sheet event create, 9 PM, call to vaguinho. Beleza, aí ele criava a ação, a action seria o que? Create new event on Google Calendar. Cara, isso ia ser massa, não? É tipo, Siri, me lembra e eu crio um evento às 9 horas da manhã para ligar pro Vaguinho. E ele vai acionar. E aí, isso aqui na real podia servir para todos aqui, né, velho? Todos aqui. Deixa eu ver se era isso mesmo. Talvez eu esteja me enganando. Mas isso é massa. Porque essa integração inicial, podia até botar um aqui, @Google, e o evento, o body do evento seria isso aqui. Isso aqui seria interessante. Agora, talvez tinha que ter as configurações, né? Obviamente, teria que ver como é que ia fazer isso. Mas se pensar no App Reminder, seria exatamente isso, criaria e ele abriria lá, e o App Reminder já é um app que vai alertar. Ou até no próprio terminal, aí se no terminal precisaria criar um arquivo de eventos, aí teria que ter meio que um appzinho de evento, né? Tipo, ele ficasse observando o evento até as 9 da manhã, quando chegar isso, o terminal mandar aquele sininho assim, a mensagem tipo, ei bicho, ó, tem um evento aqui. Mas talvez não seja legal do terminal fazer isso não. Só criar o evento diretamente no Calendar App Reminders ou qualquer outra integração, né? Mas aí a gente teria que ler a documentação de cada um e fazer. Cara, e essa aqui que ia ser muito massa também, velho. Essa eu achei muito irado a ideia. Eu já tinha até comentado no início da live de hoje sobre o Sheet se transformar em uma Baselib tipo Vim, que aí você vai adicionando os plugins, né? Fazer com que o Sheet seja plugável. E isso é muito interessante. Eu vou querer fazer isso de fato. Eu achei muito massa. Até porque às vezes não, quando a gente instala a Gensheet, hoje já instala bastante dependência, né? Porque, por exemplo, tem a dependência para acessar a API, tem dependência do TTY Prompt, que é a interação do usuário. Tem bastante coisinha. E trazer ele cru só com o básico ou comandos mais básicos ou os mais usados do Sheet e depois adicionando os plugins ia ser muito bacana, velho. E tudo isso aqui, na verdade, todas as features que hoje o Sheet tem, ele podia se transformar em um plugin separado para fazer a inserção. Sendo que eu acho que a gente pode fazer isso depois que implementar algumas, pelo menos essas features aqui que a gente está discutindo. Talvez o do regex, talvez o do alias, e o primeiro poderia ser até realmente do listagem de PRs abertos, listagem dos PRs. Vamos pensar aqui. O primeiro da lista vai ser o lista PR aí, e o segundo
a gente começa a pensar em como extrair em plugins e depois cria um plugin do PR, por exemplo. Então só anotar aqui. Beleza, copiei, posso por features, vou fechar aqui. Next features. Então aqui, eu disse que era uma feature sheet workstation create. A gente pode criar uma nova. Deixa eu abrir um novo aqui. E a gente vai ser o feature sheet list PRs. Vamos salvar o bichinho. Salvamos. Vamos copiar esse cara para cá. Pronto, e a gente vai começar do zerozinho aqui. Vamos lá. Então, a gente já conseguiu definir. E aí, quais são as próximas etapas que a gente vai fazer, tá? A gente vai planejar realmente como é que vai funcionar isso aqui. Mais ou menos como a gente fez aqui em cima, ó, no objetivo de como é que seria a execução do comando, o que é que ele deveria, a UI deveria retornar. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, vai validar as coisas. Aí a gente vai pensar, planejado no caso, o spec dele, né, a expectativa deles, como é que a feature vai funcionar. E depois a gente começa a planejar a parte de implementação aqui mesmo. E depois vamos finalmente implementar, beleza? Maris perguntando, e a feature de criar alias para os comandos? Cara, você gostou, velho, da feature do alias, velho? Vamos colocar ele como segundo, então. E a gente põe aqui como terceiro. Beleza. Então a gente faz o do list opens, depois vem para o do comando do alias. E depois para da lib. Então acho que a live de hoje vai ser só a parte de mapeamento. A gente validou aqui as features, né, as possíveis features, discutiu sobre cada uma. Isso é muito importante fazer para qualquer coisa, galera, que você for implementar no seu dia a dia do trampo, projeto com cliente. Expliquei um pouco como é que eu uso o Xmind, o Mind Maps no caso, para me organizar, me planejar. E a gente já saiu daqui hoje com a próxima feature para fazer, que é o Sheet List PRs, e que a gente vai começar do zero a fazer todo o spec de como vai funcionar, como vai ser implementado e para depois pôr a mão na massa. E tudo isso com o grandíssimo Marinovich. Maris, vai ser massa, mano. Com certeza eu vou aprender muito mais com você, porque já aprendi um monte de macete bacana nas lives anteriores, então vai ser massa, velho. Galera, vou ficar por aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Foi um prazer realmente inenarrável estar com vocês e passar um pouco desse conhecimento, passar um pouco do meu dia a dia, do que eu faço aqui. E próxima live vai ser massa, porque a gente vai fazer do zero também o spec, vai fazer a implementação. Não sei se vai dar tempo de terminar a implementação, vamos tentar. E vai ser com o Maris, então eu vou combinar certinho o dia com o Maris, provavelmente amanhã, talvez quinta, talvez sexta, vou falar com ele ainda, vou avisar vocês através das redes sociais, tá? No Instagram, vou publicar lá a live que vai rolar e não percam, é nóis, valeu, um forte abraço.